Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, é uma satisfação enorme poder estar aqui com vocês mais uma vez, trazendo aqui uma palavra de Deus para nossos corações. Hoje eu quero trazer aqui uma ilustração que tem por título Os Pescadores Sem Peixes. Louvado seja o nome do Senhor. Seja bem-vindo a todos vocês que estão chegando pela primeira vez aqui no nosso canal. Você que já é inscrito, que está aí nos seguindo já há muito tempo, seja bem-vindo. Um forte abraço para todos vocês. Aqueles que estão chegando, aproveite, já se inscreva. Deixa aí o seu like, seu comentário é muito importante para nós. E vamos lá para mais uma ilustração do reino de Deus, né? A pescaria, os pescadores sem peixe, né? Existia uma associação de pescadores que vivia no meio dos rios e lagos, cheios de peixes famintos. Eles se reuniam regularmente para discutir sobre o chamado para pescar. A abundância de peixe e a emoção de fisgar os peixes mais difícil. Eles ficavam emocionados, ficavam ali, né, com o coração transbordando, ali querendo pegar peixes e fisgar os peixes mais difíceis, para sair comentando, né, com seus amigos, com os pescadores, né? Ficavam ali, ficavam muito animados com o assunto da pescaria, pois amavam isso e podiam ficar dias e mais dias juntos falando desse assunto. Existem pessoas que se animam, né, por algum assunto, mas ficam só falando do assunto, mas ir atrás mesmo, que é bom, isso eles não fazem, não é verdade? Mas alguém sugeriu que o grupo precisava de uma filosofia de pesca. Assim, cuidadosamente definiram e redefiniram a pesca e o propósito da pescaria. Desenvolveram então estratégias e táticas. De repente perceberam que haviam começado de trás para frente. Haviam se interessado pela pescaria do ponto de vista do pescador e não do ponto de vista do peixe. Aí, como peixe, começaram a pensar como o peixe vê o mundo, como vê o pescador, o que o peixe pensa. Ele pensa o que e quando o peixe come. Começaram a pensar, começaram esse monte de pensamentos, né, naquele grupo de pescadores. Era importante entender essas coisas, por isso iniciaram estudos e pesquisas, né, participaram de conferências sobre a pescaria. Muitos viajaram a lugares longínquos, para estudar diferentes tipos de peixes, com diferentes hábitos. Alguns obtiveram doutorado em piscicultura. Nós vemos isso hoje em dia, né? Muitos estudam teologia, se aprofundam no assunto e vai que vai, mas sair para a pescaria que é bom, nada. Contudo, ninguém havia ido pescar, né? Depois de toda essa piscicultura toda, esse doutorado todo, ninguém saía para pescar, né? Aí formou-se então um comitê para enviar pescadores. Havia muito mais lugares, né? Mais rios, né? Propício para pescar do que pescadores para ir. Ouça isso no nome de Jesus. Hoje o Senhor Jesus disse, a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros, não é verdade? Então existe muitos rios, muitos lugares, muitos espaços, mas as pessoas continuam buscando doutorado, buscando piscicultura, tudo mais, e se não sai para fazer a obra. Muitos estão em cima dos púlpitos brigando por uma posição pastoral, por uma coisa e outra, por um cargo elevado, mas sair para pescar almas, isso não querem fazer. Mas por isso, amado, o comitê precisa determinar prioridades. A lista de prioridades foi colocada em quadros de avisos em todos os salões da associação.
Mas como antes ninguém estava pescando ainda, foi feita uma pesquisa para saber por que a maioria não respondeu ao questionário, mas entre os que responderam, descobriu-se que alguns se sentiam chamados para estudar a pesca, outros para fornecer equipamentos de pesca e outros ainda para encorajar os pescadores. Não é isso que acontece nas faculdades, nas teologias, né? Faculdades de teologia, se descobre ali que muitos têm um chamado para estudar a pesca. Eu fui chamado para estudar, está ali, está estudando. Outros para fornecer equipamentos de pesca, né? Parece muito para oferecer livros, oferecer conteúdos, né? É assim nas faculdades, nas faculdades teológicas. Muitos querem estão ali para oferecer equipamentos, livros, bíblias de alta posição, de altos estudos, para encorajar os pescadores, para querer encorajar os outros, mas eles para irem pescar nada. E com tantas reuniões, conferências e seminários, simplesmente não tiveram tempo para pescar ainda. Muitos estão preocupados com tudo isto, mas sair para pescar, que é bom, nada. Jacó era novato na associação de pescadores. Depois de uma reunião muito animada, ele foi pescar. Fez algumas tentativas, pegou o jeito e conseguiu pegar um lindo peixe. Então, amados, depois que nós estamos ali, assistimos uma reunião, nós saímos cheios, né, e alegres para pescar. Então nós saímos para pescar e ainda conseguimos trazer alguns peixes, né? Então, na reunião seguinte, ele contou sua história e foi elogiado pelo sucesso e acabou sendo convidado para falar em todos os núcleos da associação e contar como havia sido a sua pescaria. Então, amados, tem muitos que saem para pescar, tem um êxito bom na sua pescaria, mas aí alguém vai e chama ele para dar aula, né, numa faculdade, ensinar como se fazer para pescar. E se a pessoa não tomar cuidado, vai ficar ali só preso entre quatro paredes, só dando aula e sair para pescar, que é bom? Nada. Assim, com tantos compromissos, né, o Jacó, e por ter sido eleito para a diretoria da associação, Jacó nunca mais teve tempo para ir pescar, infelizmente. Ficou preso ali só dando aula e não saía mais para pescar. No entanto, não demorou muito e ele começou a se sentir intranquilo e vazio. Teve saudades da pesca, propriamente dita, de sentir o puxão no anzol. Quem já fez, né, evangelismo, quem já fez esse tipo de pesca, pescar almas, não deve se ficar entre quatro paredes, parado, só ensinando que os outros devem ir, ensinando na teologia, sem na verdade, ter a prática, sem sair para a prática, não é verdade? O Mestre, o Senhor Jesus Cristo, ele ensinava, mas ele saía com seus discípulos, com os apóstolos, para pescar almas, ouça este o nome de Jesus. Então é difícil a pessoa ficar tranquilo numa situação desta, sem sentir ali o puxão do anzol. Assim, Jacó decidiu deixar a diretoria da associação, bem como os demais compromissos com os núcleos, e convidou um amigo para ir pescar com ele. Os dois foram sozinhos e simplesmente pegaram peixes. Olha, pegaram muito peixes. Os membros da associação, de pescadores eram muitos e os peixes eram abundantes, mas os pescadores continuavam sendo muito poucos. A grande maioria eram pescadores sem peixe. Que pena, né? Que pena. Muitos estavam ali somente aprendendo. Eram pescadores que se interessavam pelo assunto, mas estavam ainda sem peixes, não saíam para pescar. Essas coisas têm que se pôr na prática, né? Será que muitas vezes a igreja que fazemos parte não tem agido com essa associação, como fazia essa associação, diante de grandes missão de sermos pescadores de homens? Será que muitos não estão fazendo assim? Será que nós não estamos deixando a desejar entre quatro paredes, somente querendo estudar sobre o assunto e não estamos indo atrás dos peixes que estão sendo
precisando ser pescado, precisando de ser fisgado. Jesus Cristo, quando chamou a Pedro, ele falou para Pedro: venha e eu farei de vocês pescadores de homens. Então nós temos que sair, levar o evangelho às almas perdidas, não querer somente estudar, estudar, estudar e nunca sair para compartilhar com outros, certo? Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a igreja de hoje, para que nós possamos despertarmos, assim como fez Jacó, este moço aqui que era estudante nessa escola, né, falava sobre peixes, né, sobre a pescaria. Que Deus abençoe em o nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, desperta, Senhor, o coração das pessoas que estão nessa escola de pescadores, para que cada um de nós possamos sair levando a preciosa semente, ó Deus, e trazendo consigo nossos molhos, Pai, em nome de Jesus, em meio a essa situação que nós estamos vivendo, que a Tua palavra seja alcançada, Senhor amado, a todos os povos da terra, e que eles possam, Senhor, realmente vir para os Teus pés, entender que a solução, que o refúgio é o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém.